Isso é muito mais profundo do que você imagina. Porque se a nossa irmãzinha ali começar a relaxar com a sua própria vida, meu amado, relaxar da sua maneira, não cuidar muito bem do seu fruto, da sua barriga, e fazer tudo o que pensa que pode fazer, ela pode correr o risco de abortar. Ou pode correr o risco de nascer com defeitos. Deus faz promessa para mim e para você. Ele já lançou. E Ele sabe que quando Ele faz uma promessa para um homem, esse homem vai entrar num estreito muito grande. Porque toda promessa é cercada de problemas, de desafios, de cuidados. E eu tenho que acreditar no que Deus prometeu para a minha vida. Eu não preciso que ninguém acredite. Eu não preciso que minha mulher acredite. Eu não preciso que minhas filhas acreditem. Eu preciso acreditar naquilo que Deus tem para mim. Você tem que acreditar naquilo que Deus prometeu para você. Você tem que estar certo do que Deus prometeu para você. Você tem que estar certo que você recebeu a promessa e você ficou grávido da promessa de Deus. Aleluia! Fala para o irmão assim, meu amado, cuide do seu ventre espiritual. Fala para ele. Deus passa pelo arraial de Abraão. Deus passa pelo arraial de Abraão antes de destruir Sodoma e Gomorra. Os anjos passam por lá. Você conhece a história, mas vamos ilustrar isso aqui que eu quero dizer. E o anjo pergunta, cadê Sara, tua mulher? Abraão está lá na tenda. Diga a ela que ao tempo determinado ela terá um filho. Recebe essa palavra, filha. Diga a ela que ao tempo determinado ela terá um filho. Diga a ela que ao tempo determinado ela terá um filho. E de repente o anjo olha e vê e pergunta para Abraão, por que Sara riu? Haveria alguma coisa demasiadamente impossível para Deus? Diga a ela que ao tempo determinado, ei, Labassu de Colobacai, ela vai dar à luz a um filho. Aleluia! Meu amado, a Bíblia diz que Abraão creu por ele e por ela. Abraão acredita que Deus daria um filho. E eu quero chamar a sua atenção para algo. Olha que coisa interessante. Quando Sara resolveu interferir e ajudar a Deus, Abraão tinha 86 anos de idade, ainda tinha a virilidade de um homem. E o que ela fez? Deus prometeu um filho, não foi, Abraão? Foi, filha, foi, nos prometeu um filho, mas só que meu ventre está fechado. Eu sou estéril. Então nós vamos fazer o seguinte, já que Deus não resolveu até agora, nós vamos dar uma forcinha para Deus. Tu vai entrar na minha serva Agar e ela vai te dar um filho. E pronto. Abraão achou interessante. Ele tinha 86 anos de idade. Ele tinha a virilidade de um homem ainda. Então ele podia gerar um filho. O que ele fez? Foi lá em Agar, deitou-se com ela, gerou um filho, nasceu Ismael. E o problema foi criado, e o problema até hoje, aí para o povo de Israel, e vai durar eternamente. Por quê? Porque uma mulher resolveu ajudar a Deus. Não suportou, não aguentou o mover de Deus e o milagre que ele havia prometido. Por isso que a Bíblia diz aqui, abriria eu a madre e não geraria. Ei, deixaria a mulher chegar a dores de parto e não deixaria ela ter filho. Na Bassu de Colobacai. Preste atenção, meu amado. Abraão, por uma atitude, pelo seu ímpeto, pela emoção, ele toma uma atitude errada, uma atitude da carne. Mas quando ele chega aos 99 anos de idade, ele já não tem mais a virilidade que ele tinha aos 86. Aí, Canabacado e Astébia, Deus diz assim para Abraão: Abraão, eu mudarei o nome da tua mulher de Sarai para Sara. E ela, Canabacai, será mãe de muitas tribos, de muitas nações. A Bíblia diz que Abraão, todo mundo diz que Sara riu primeiro, não, Abraão riu também. Abraão, Nabacai e Astébia, como poderia? Ela já tem 90 anos de idade, e eu já tenho quase 100 anos de idade. Como isso pode ser? Então, Deus, cuide do meu filho Ismael. E Deus diz, Ismael será cuidado. Ismael será a cabeça de muitos príncipes. Vai gerar muitas pessoas.
mas a minha aliança perpétua está sobre aquele que será gerado, não pela tua vontade, porque Ismael não foi a minha, Ismael foi a tua vontade, Abraão, e tu vai sofrer as consequências disso, mas o que eu te prometi, ele será gerado agora, porque exatamente você não consegue, exatamente tua mulher não consegue, ninguém consegue, você não pode mais, então agora, Alabaturecai, Sara, tua mulher, ela terá um filho, eu vou curar a esterilidade dela, e farei você um homem de 100 anos, Alabacai, com uma força de um garoto, e agora tu terás um filho, porque agora eu quero que você tenha. Ei, amado, diga para o irmão, você não precisa ajudar Deus não, fala para ele. Fala, não precisa dar ajudazinha para Deus não, diga para ele. Fala para o irmão que você só precisa acreditar e confiar e esperar, diga para ele. O que é esterilidade para Deus? O que é esterilidade para Deus? Deus abre madre e labacai. Isaías 66, abriria a madre e depois fecharia, não. Deus abre a madre e permanece aberta. Deus abre a madre e permanece aberta. Deus abre a madre e permanece aberta, porque Ele é Deus de milagre. Aleluia. Deixaria a mulher ter dores de parto. Sabe o que significa dores de parto? Significa eu tenho promessa, eu vou dar à luz. Dores de parto, meu amado cristão, não é para sair desesperado não, pensando que Deus te abandonou, não. Dores de parto significa, ei, eu estou grávido e eu vou dar à luz. Sabe o que significa dores de parto? A criança que está aqui dentro, ela já quer nascer, já está chegando o tempo dela nascer. Sabe o que significa trabalho de parto? Significa, labacai, ei, barriga nenhuma vai segurar, porque chegou o tempo da criança nascer. Eu quero declarar para você nessa noite, meu amado, Lamanubecai, a promessa não dura o tempo determinado, ou a promessa não passa o tempo que foi determinado. O que Deus prometeu, Ele vai cumprir. E quando tu entra em trabalho de parto, o que é trabalho de parto? É dores, é problemas. O que é trabalho de parto? É insegurança. O que é trabalho de parto? É medo. Mas, meu amado, ninguém entra em trabalho de parto se não tiver o que dar luz. Eu quero declarar, Labacabe Asté, você, cada um de vocês não são estéreis, vocês não têm barriga estéril, o teu ventre não é estéril, o teu ventre vai dar a luz, e essa dor de parto aí, é porque Deus está dizendo, a promessa já vai se cumprir. Aleluia! Diga para o irmão do lado, você está grávido, meu irmão, diga para ele. Ou tu pensa que a criança vai ficar 50 meses dentro do ventre? Ei, chega uma hora tem que sair. Chega uma hora, né, a criança tem que nascer. Mas enquanto não tiver o tempo determinado, ouça isso, enquanto não for o tempo determinado, não queira que seja antes do tempo determinado de Deus. E se não tiver o tempo determinado, não queira fazer como Sara fez, ou Sarai fez, ajudou, deu uma forcinha para Deus. Deus não precisa de ajuda de ser humano nenhum, meu amado. Deus só quer que eu e você estejamos atentos à sua voz e obedientes à sua voz, porque a Bíblia diz, porque é melhor obedecer do que sacrificar. Alabatura e calabacai. Mas quando eu antecipo, quando eu resolvo fazer com as minhas mãos, nem me cai, eu já recebi aquilo que eu ia receber. Mas quando eu espero, mesmo doendo, mesmo tendo contrações de parto, quando eu espero o tempo certo, então eu sei
sei que nascerá no tempo determinado, e a criança será perfeita, a criança não terá defeitos, a criança não terá problemas. Assim é a promessa de Deus sobre as nossas vidas. Aleluia, aleluia. Quantas crianças problemáticas já geramos por conta da antecipação, da ansiedade. Abacabe e Astebe abririam a madre e não deixaria nascer. Deixaria você passar lutas, dificuldades e problemas e não deixaria nascer. Abraão, diga para tua mulher que daqui a pouco eu vou passar por aqui, ao tempo determinado ela vai ter um filho. Que aconteceu? Um velhinho de 100 anos e outra senhorinha de 90, Alabacai pega nas mãos aquele que Deus havia feito a promessa, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. E a promessa que Deus fez, Alabacai, não estava naquilo que Abraão fez, a promessa que Deus fez estava naquilo que ele permitiu. Aleluia. Então entenda, meu amado, o que for da carne, meu amado, você já tem uma consequência, mas aquilo que é do Espírito, aquilo que é de Deus, e aguarde mais um pouco, aguarde mais um tempo, porque nascerá perfeito e será conforme a vontade do Senhor. Você tem chamado, você tem promessa, você tem marca da promessa do teu Deus, então aguarde mais um pouco aí, cuide um pouco mais do teu ventre, porque ao tempo determinado a promessa vai se cumprir e o nome dele será glorificado. Ouça isso. Trabalho de parto. Quando Jesus entra ouça muito bem isso. Quando Jesus entrou no Getsemane, eu tenho para mim pessoalmente que ali foi o maior sofrimento. Jesus foi no Getsemane, porque ali ele estava numa linha tênue. Ali era o homem, Jesus, não era o Deus Jesus, era o homem que foi pedir ao Pai: Pai, se possível, passa de mim esse cálice, por 3 vezes. Ali foi uma luta difícil. Ali Jesus já começou a entrar em contrações. Você está entendendo isso? A mulher sabe o que eu estou dizendo. Ali no Getsemane, ele já começa a entrar em trabalho de parto. Começa a entrar em trabalho de parto. Começa a suar gotas de sangue. E a ciência tentou explicar e chegou apenas a uma conclusão: que para um homem gerar gotas de sangue através do seu suor, o sofrimento interno dele é incalculável. E Jesus sobe no Getsemane. Ali ele começa a entrar em trabalho de parto. Ali ele sabe, na Bassudecai, que ele estava grávido. Ele sabe que teria que dar à luz. Mas ele mesmo, meu amado, Nebacai, como ele mesmo diz lá no livro de Mateus, lá no livro de João, capítulo 16, ele diz: a mulher, quando sabe que vai dar à luz, ela tem medo, porque sabe que vai sofrer. Mas quando ela pega nos seus braços um varão e vê que deu à luz ao varão, então ela se alegra e se esquece das suas dores. Jesus entra no trabalho de parto no Getsemane, pede a Deus 3 vezes que o livrasse daquele cálice, mas que não fosse feita a vontade dele, fosse feita a vontade do Pai dele. Por quê? Porque dentro do seu ventre espiritual ele estava grávido. Alabacai de mim, ele estava grávido de você, ele estava grávido de uma igreja. Ele sabia, Alabacado e Astebe canta Alabanai, e grande era a sua responsabilidade. E quando ele desce do Getsemane, a cruz já era a consequência natural dele, para ele. Ele desce sabendo que teria que dar à luz lá na cruz do Calvário, porque ali